Bom dia, meus amigos. Estou voltando aqui com mais um vídeo aqui no canal para falar sobre as curiosidades da Bíblia, tá certo? Algumas curiosidades que a Bíblia aí nos traz. Hoje eu quero falar sobre qual foi a primeira vez que Deus falou a Abraão, tá certo? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Vamos lá? Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então preste bem atenção. Embora muitas pessoas pensem que aqui no versículo 12 de Gênesis é a primeira vez que Deus fala com Abraão, eu quero dizer que essa não é a primeira vez que Deus fala com Abraão. Deus já havia falado com Abraão há muitos anos antes. A primeira vez que Deus falou com Abraão foi muitos anos atrás, antes dele estar aqui em Harã. Nesse relato aqui nós vamos ver que quando Deus está falando com ele, ele está em Harã. Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós vamos ler da parte B do versículo 2 até a parte A do versículo 4, tá certo? O que diz lá? Diz assim: O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Então vamos prestar bem atenção nesse texto para que nós possamos entender. Porque quando Deus falou com Abraão a primeira vez, não foi lá em Gênesis 12. Embora nós pensássemos que era, não foi em Gênesis 12. Deus falou com Abraão há muitos anos atrás, quando Abraão ainda habitava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, tá certo? Então, Ur dos Caldeus, a localidade dele hoje é no sul do Iraque. O sul do Iraque era antigo Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Então, aqui Estevão, quando descreve sobre Abraão, ele começa desde a primeira vez que Deus falou com Abraão. Embora isso não vai estar registrado ali em Gênesis 12 ou um pouco antes. Somente estará registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, tá certo? Então, voltando aqui o que Estevão nos descreve, diz assim: ele diz que o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, ou seja, em Ur dos Caldeus, antes dele habitar em Harã. Preste bem atenção. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus está mandando que ele saia, ele está em Harã. Quando Deus falou com ele aqui, ele estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã, tá certo? E disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, como disse aqui, ele está na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, sul do Iraque.
Então Deus falou com ele muito antes dele estar ali em Harã. No capítulo 12, Deus está falando com ele em Harã. Aqui Deus está falando com ele na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Então Deus está dizendo que é para ele sair dali de Ur dos Caldeus e é para ele ir para a terra que Deus vai mostrar. Onde que é essa terra? Terra de Canaã. Aí o que acontece? Versículo 4, só a parte A do versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus, certo? Qual que era essa terra? Ur. Ele saiu da terra de Ur. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Preste bem atenção, Deus está dizendo que é para ele ir para onde? Para Canaã. Só que quando ele chega em Harã, ele para aqui. Então eu quero te convidar a voltar de novo lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis? Vamos voltar em Gênesis. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11, versículo de 26 até o versículo 32. Olha só. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sara foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Agora eu quero que você preste bem atenção no versículo 28. Então nós vimos muito bem que quando Deus falou com Abraão a primeira vez, não foi ali no capítulo 12. Foi no capítulo 11. Agora nós conseguimos ligar o capítulo 11 de Gênesis com o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Estevão está nos descrevendo. Então aqui no versículo 28 de Gênesis 11 diz o seguinte: morreu Harã. Harã é irmão de Abraão, irmão caçulo de Abraão. Ele morreu estando seu pai Terá ainda vivo. Certo? Onde é que Harã morreu? Ele morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, ou seja, lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, no sul do Iraque, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Essa vai ser a primeira vez que Deus realmente falou com Abraão. Deus falou com Abraão quando Abraão estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Tá certo? Então é aqui que Deus está falando com Abraão. Então Deus fala com Abraão. Abraão aqui ainda é solteiro, certo? Ele não tinha nem se casado com Sara ainda. Ele casou já com a idade um pouco avançada. Ele, sendo o irmão, o filho mais velho de Terá, ele foi podemos dizer, o segundo ou terceiro a se casar. Ele casou na mesma época que a sua sobrinha, filha de Harã, se casa com o tio Naor. Então foi nessa época que Deus falou com Abraão. Versículo 29. Tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Então, quando Deus fala com Abraão, Abraão é solteiro ainda. Agora Abraão vai e se casa com a sua meia-irmã. Não vou entrar em muito detalhe, que eu já falei isso em outro vídeo. Com a filha de seu pai. Ele se casa com ela. Ao mesmo tempo que Naor, que era o seu
irmão, era o segundo filho de Terá, casa-se com a sobrinha, casa-se com Milca, que é filha de Arã. Aqui Arã já tem morrido. Então Naor está casando com a sua sobrinha, que ainda é uma jovem, para que possa cuidar dela. E você vai ver que o outro filho dele, que é Ló, ele é como sido adotado por Abraão. Você vai ver muito tempo Ló andando com Abraão, lá na frente, tá certo? Não vou também entrar em detalhe, porque eu já falei que o propósito hoje é falar sobre esse assunto, que Deus falou com Abraão a primeira vez, tá certo? Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então veja, quando Deus falou ali com Abraão, falou com ele para que ele fosse aonde? A terra de Canaã, que é o que está registrado lá em Atos capítulo 7, onde Estevão está nos dizendo onde é que ele estava quando Deus falou com ele. Então a ordem de Deus é para que ele saísse de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, e fosse à terra de Canaã. Só que por algum motivo ele não obedeceu a ordem de Deus. Quando chegou no meio do caminho em Arã, ele para ali, que é o que diz aqui no versículo 31. Diz que saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, só que vieram somente até Arã e habitaram ali. Então quando chegou em Arã, ele já parou por ali mesmo, falou, aqui para mim já está bom demais. Então é por isso que depois de algum tempo que ele está ali em Arã, habitando em Arã, Deus fala com ele novamente. Não vai ser a primeira vez que Deus vai falar com Abraão, vai ser a segunda vez. Aí nós temos sim o capítulo 12, versículo de 1 a 4, que é o que nós lemos. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Versículo 4 agora. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando ele saiu de Arã. Agora sim, ele está saindo de Arã. Porque quando Deus falou com ele, que era para ele ir para Canaã, ele saiu de Ur dos Caldeus e já parou em Arã, no meio do caminho. Um outro fato curioso é que as pessoas pensam que quando ele saiu aqui de Arã, ele só saiu depois que seu pai Terá morreu. Não. Embora lá em Atos, no capítulo 7, versículo 4, lá no final do versículo 4, você vai ver que Deus está dizendo que está relatado que Deus levou ele até a Canaã depois da morte de seu pai. Está falando que Deus levou, mas não que ele chegou em Canaã. Porque olha só o detalhe do versículo 32. Diz que foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Olha só que interessante. Quando Terá morre aqui em Arã, nos dá a impressão que somente depois da morte de Terá que Abraão sai de Arã. Mas não. Olha só, a idade de Arã quando morre, a idade de Terá quando morre aqui em Arã são 205 anos, certo? 205 anos. Olha só, quando Terá gera Abraão, Terá tem, olha só, volte aí capítulo 11 e versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então quando Terá morre ali em Arã, aos 205 anos, Abraão já tem, nessa época, 135 anos. Tá certo? Então não é depois da morte de Abraão, não é depois da morte de Terá que Abraão sai
de Harã. Quando seu pai morre, Abraão já tem seu filho Isaac. Isaac já está com 35 anos. Tá certo? Então, bem resumidamente, quando Terá morre, Abraão já tem 135 anos. Abraão já tem tido Ismael. Abraão já tem tido Isaac. Abraão já tem levado Isaac para o sacrifício, onde Deus pediu o Isaac para que ele molasse Isaac. Tudo isso aí aconteceu. E Terá era vivo quando aconteceu tudo isso. Quando Sara morreu, fazia 2 anos que Terá tinha morrido. Tá certo? Então eu espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa aí, ter te ajudado de alguma forma, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Agradeço a você que é inscrito aí no canal, deixe seu like aí, o seu joinha, e a você que não é inscrito, esteja se inscrevendo aí e me acompanhando no vídeo, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.